Hi, pessoal. Então, hoje começa a ser testada a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, aqui no Brasil. E algumas pessoas que assistem os meus vídeos me questionaram a respeito da minha opinião relativamente a essa vacina. Como vocês sabem, eu não sou professor universitário brasileiro. Entretanto, eu possuo duas graduações em farmácia e odontologia, possuo mestrado na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em patologia oral, possuo doutoramento em patologia bucal também, patologia oral, pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, e frequentei algumas aulas em engenharia biomédica na Universidade de Anhalt, na Alemanha. De maneira que a despeito de não ser professor universitário, eu me sinto como se eu fosse um crítico de arte frente à análise de uma peça teatral. E quando eu analiso essa vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, que tem como base um vírus, um adenovírus de macacos, causadores da gripe em macacos, atenuado e associada à glicoproteína spike, ou seja, em forma de espinho presente na superfície do coronavírus, eu confesso para vocês que, analisando sob a perspectiva futura dessa vacina, eu confesso para vocês que não sou um entusiástico. Eu não sou um entusiástico dessa vacina, basicamente porque a proteína spike que é utilizada, como se sabe, a despeito de não promover o SARS-CoV-2, não promover mutações acentuadas nessa proteína spike, especialmente no sítio de ligação referentemente à enzima conversora da angiotensina 2, se sabe que, resultante da interação dessa proteína spike com o sistema imune do organismo, do ser humano, é que decorre em decorrência dessas alterações, dessa interação que ocorre entre essa proteína spike e o sistema imune do organismo, é que ocorrem essas alterações de modo a determinar ao SARS-CoV-2 essa característica de contágio e de infecção mais acentuada relativamente ao ser humano, que o diferencia das outras espécies de coronavírus. E, nesse contexto, a minha perspectiva relativamente ao desenvolvimento dessa vacina é que não ocorra algo muito diferente do que ocorre em relação a esse processo de infecção do coronavírus, justamente em decorrência dessas alterações que ocorrem resultante dessa interação. Eu confesso para vocês que eu sou muito mais entusiástico da vacina desenvolvida na Alemanha, que tem como base a antiga, a velha BCG. E a propósito disso, eu até sugeri que ao invés de se usar a BCG, considerando que grande parte dos pacientes infectados pelo coronavírus, pelo SARS-CoV-2, internados em hospitais, também apresentam concomitantemente infecção pelo HPV que não se manifesta nesses pacientes, eu sugeri que se desenvolvesse, que se testasse uma vacina tendo como base o HPV, esse vírus, cuja a vacina já se conhece, a exemplo da BCG, que apresenta efetividade contra esse vírus, contra o bacilo da tuberculose, no caso da BCG, do papiloma vírus humano, no caso do HPV, cuja essa imunidade cruzada poderá ser direcionada para a destruição das células
infectadas pelo HPV. E eu sugiro que a essa vacina, a essa quimera, melhor dizendo, essa vacina resultante do DNA recombinante de antígenos do HPV, que se ressalta, o HPV ele é um DNA vírus, mas que possui também o RNA vírus. Então, essa quimera decorrente da associação do vírus HPV associada a uma região, não integralmente como essa proteína, se eu não estou enganado, da Universidade da Oxford, que utiliza essa glicoproteína íntegra do SARS-CoV-2, mas somente a região de fragmentação, de clivagem e as proximidades dessa região. Então, essa quimera constituída por antígenos do HPV, associado especificamente a essa região de clivagem presente nessa glicoproteína, ressalto novamente, não a proteína integral, mas somente essa região de clivagem e as suas cercanias, poderá ter um resultado melhor sob a minha óptica do que essa vacina aí que será testada, desenvolvida pela Universidade de Oxford, porquanto já houve algumas vacinas, já existiram algumas vacinas com esse mesmo princípio. Inclusive nos Estados Unidos foi desenvolvida uma, se não estou enganado, pela Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, não sei bem, mas que tem como base esse mesmo princípio e até agora restou ainda não comprovadamente uma imunidade contra o SARS-CoV-2. Então, eu confesso para vocês que eu sou muito mais de se realizar vacinas por meio do DNA recombinante entre patógenos que já se conhece, cujo sistema humano de fato promove uma reação imune, qual seja o bacilo da tuberculose, o papiloma vírus humanos, e associar com antígenos relacionados com o SARS-CoV-2. E como a única região dessa molécula do RNA viral que difere relativamente a outras espécies do coronavírus presente em outras espécies, como morcego, como no pangolim, como na civeta, em dromedários, é basicamente essa região de clivagem. Então, confesso para vocês, reitero novamente, que não sou um entusiástico dessa vacina que começa a ser testada aqui no Brasil. Outro sim, eu lembro que essa vacina da Oxford, ela pertence ao rol daquelas 23 vacinas, mais a vacina russa, que foram desenvolvidas antes da emergência, da detecção dessa cepa do SARS-CoV-2, apresentando essa mutação D614G com a substituição do ácido aspartico pela glicina. Uma mutação essa que, a despeito dos cientistas da Universidade da Pensilvânia afirmarem que essa mutação, a despeito de induzir o aumento do contágio e da letalidade, essa mutação induziria o aumento da expressão em nível da superfície do SARS-CoV-2 de glicoproteínas spike, essas que aumentariam, em decorrência desse número maior expresso na sua superfície, a antigenicidade dessa nova cepa do SARS-CoV-2, referentemente à imunização
por vacina. A indução de vacina tornaria mais susceptível essa cepa apresentando essa mutação D614G, mais susceptível à ação de vacinas. Contudo, existe um trabalho de um professor coreano em que ele afirma o contrário, que justamente em decorrência dessa mutação da formação de pontes de hidrogênio entre as unidades conformacionais S1 e S2 do SARS-CoV-2, dessa glicoproteína do SARS-CoV-2, unidades conformacionais essas respectivamente relacionadas com a ligação à enzima conversora da angiotensina 2 e à membrana plasmática, de maneira a propiciar a penetração do SARS-CoV-2 do meio extracelular para o meio intracelular por meio de endocitose catalisada pelas enzimas catrinas, que essa mutação induziria uma diminuição na antigenicidade de epítopes localizadas nessa posição e nas suas proximidades, de maneira que a antigenicidade por meio de células B seria diminuída e, consequentemente, a formação de anticorpos neutralizantes por essas células B contra essa nova cepa do SARS-CoV-2 apresentando essa mutação. E, de fato, o professor coreano ele tem razão quando aponta essa possível diminuição na antigenicidade. Em decorrência disso, eu confesso para vocês que não somente relativamente a essa vacina da Universidade de Oxford, que começou a ser testada aqui no Brasil, como a vacina chinesa, se não estou enganado, o nome se chama Coronavac, ou então as vacinas americanas que se encontram já no estádio clínico 3, eu também não sou, incluindo a vacina russa, eu confesso para vocês, reitero novamente, que eu não sou um entusiasta. Sou isso sim dessas vacinas que começam a sua fase inicial de desenvolvimento. Se eu tivesse que investir no mercado de ações, ou fosse um governante e tivesse que investir dinheiro nesse risco que envolve a compra futura de vacinas, eu investiria nessas vacinas que estão começando, que estão em estágio inicial de desenvolvimento. Mas, a propósito disso, referentemente ao desenvolvimento de vacinas, ao tratamento do SARS-CoV-2, eu comento que muitas vezes o meio acadêmico ele é pródigo em dar óculos para cego. O sujeito é um medíocre, tem a carta do rabino lá e é apresentado para a comunidade científica internacional como um gênio. E a propósito disso, eu li um trabalho de um professor francês do Instituto Pasteur, bastante criativo acerca da hipótese nicotínica referentemente ao tratamento profilático e terapêutico do SARS-CoV-2 com a nicotina. Hipótese essa que, sobre a minha óptica, é uma grande bobagem. Mas no meio dessa bobagem reportada pelo cientista francês do Instituto Pasteur e corroborada por seus colegas do periódico em que tal trabalho foi publicado, em fase, se não estou enganado, em fase pré-clínica ou fase de pré-edição, eu encontrei um dado bastante relevante. Esse professor, cientista do Instituto Pasteur, ele comparou a estrutura da glicoproteína do SARS-CoV-2 com uma proteína presente num veneno de cobra. E encontrou semelhanças entre essas estruturas. De maneira que aqui vai o meu conselho para os eruditos cientistas brasileiros que não fogem muito à regra do Instituto Pasteur, e muitos deles são cegos que recebem óculos do meio acadêmico, que mantém
vínculo bastante acentuado com o meio político. Então vai aqui o meu conselho para esses eruditos professores do Instituto Butantan aqui em São Paulo, que talvez um dos possíveis tratamentos para a SARS-CoV-2 seja, de fato, essa ilha de sabedoria obscurecida pela bobagem publicada lá pelo professor do Instituto Pasteur, qual seja a utilização de um soro antiofídico, seja no desenvolvimento de uma vacina, seja no desenvolvimento de um anticorpo contra essa estrutura presente na glicoproteína do SARS-CoV-2. No mais, um grande abraço e eu espero que eu não tenha decepcionado a audiência aí, apontando a minha falta de entusiasmo, pelo menos no momento, ou com essas vacinas que se encontram em estágio avançado, em estágio clínico, de triagem clínica 3, prestes a serem lançados no mercado. No mais, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.